Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4. Capítulo 9. Uma armadilha desprezível. Pedido ao professor Narcisse que avaliasse a muda da árvore sagrada. E isso é incrível. É exatamente como eu li, monstros realmente protegem a muda. Quantos deles enfrentamos até chegarmos aqui? Então você tem certeza de que é real? É a muda da árvore sagrada? Perguntei. O professor assentiu, seus olhos brilhando de fascinação. Nem mesmo estava me olhando. Toda a sua atenção estava fixada na muda. Sim, não há engano. Mudas foram descobertas muitas vezes antes, mas a última murchou e morreu. Mais importante, os estudiosos da República perceberam que deve haver algum significado mais profundo nos locais onde as mudas são encontradas. Seria melhor garantir este local e... Nossa, esse cara poderia falar sem parar. Deixei minha bolsa cair e peguei um estojo acrílico. Em seguida, arranquei a planta do chão. Vamos lá. Oh, o que você pensa que está fazendo? Berrou o professor Narcisse, seu rosto contorcido de desespero. Sorri enquanto colocava a muda dentro do recipiente. Esta era a razão de termos vindo aqui. Imaginei que seria a isca perfeita para as 6 grandes casas. Bom que a encontramos. Suspeitava que isso nos levaria dias. Tivemos sorte de encontrá-la tão rapidamente. A muda era o seu objetivo. Quer dizer que você sabia que estava aqui? Eu não tinha certeza. Mas tivemos sorte de encontrá-la. Vou usá-la para atrair aquele bastardo do Pierre. Minhas informações indicavam que os nobres cobiçavam desesperadamente essas mudas. Marie não havia sido totalmente clara sobre os detalhes, mas ela sabia que era um item-chave no jogo, então tinha que ter algum significado profundo. Espere, implorou Narcisse. Vou entrar em contato com minha família e faremos Pierre devolver seu navio. Por favor, ofereça a muda à República. Não é algo para se arriscar. Terminei de transplantar a muda para seu novo recipiente e coloquei a tampa sobre ela, segurando-a com ambas as mãos. Ela não deve murchar. Pelo menos, não por enquanto. Espero. Então olhei nos olhos de Narcisse. Não. Quero derrubar Pierre de seu pedestal. Narcisse balançou a cabeça desolado, incapaz de compreender meus sentimentos. Oh! Exclamou, olhando para cima. Mas poderíamos pelo menos garantir a área. Se uma muda conseguiu crescer aqui, talvez possamos conseguir outra. Ele parou no meio da frase, ficando pálido enquanto olhava ao redor. Gilke. Olhe para esta enorme pedra de suspensão. Exclamou Julius, orgulhosamente segurando-a em seus braços. E é toda nossa. Gilke olhou para ela com inveja. Vossa Alteza, por favor, empreste-me a pá agora. Eu não posso fazer isso. Eu mesmo quero reunir mais delas. Enquanto os dois discutiam como crianças por um brinquedo, Chris tirou sua camisa suada. Eles já haviam começado a escavar a área e reunir metais em uma pilha. Quando terminou, Chris enxugou a testa com as costas da mão. Belo feito. Conseguimos uma boa quantidade. Embora seja difícil carregar tudo isso de volta. A escavação deles havia deixado a área toda bagunçada. O que vocês estão fazendo, seus tolos? Berrou Narcisse. Peguei meu terminal e comecei a mexer nele. Depois de um momento, a nave que nos trouxera aqui desceu lentamente do teto. Ah, aquela é sua nave, Leon. Como ela se move sem ninguém a pilotando. Assim que algo novo despertou seu interesse, Narcisse se acalmou imediatamente. Virei-me para Julius, que ainda equilibrava uma enorme pedra de suspensão em seus braços. Leve todo o tesouro a bordo. Vou vendê-lo quando voltarmos. Bartford, sua nave se move sozinha. Sim, com certeza. Além disso, você deve saber que quando digo voltar, quero dizer que não vamos vender nada disso até estarmos no reino. Vocês terão que se contentar com um adiantamento por enquanto. Está bem, mas... Aparentemente,
Todos estavam mais interessados na minha nave. Subi apressadamente a bordo, sem interesse em dar a eles todas as informações. Vou buscar o equipamento que precisamos. Vocês carreguem. Dentro, descobri uma carta que não estava lá quando partimos. Havia também um saco de papel cheio de ração para cães para ele. Li o conteúdo da mensagem e a guardei no bolso. Ao mesmo tempo, vários homens de terno preto estavam embarcando no Einhorn, que estava ancorado no porto. Seu líder estava vestido com roupas chamativas, e uma estola estava sobre seus ombros. Pierre aproximou-se para cumprimentá-los. Oi! Vejo que vocês ainda estão de pé. O homem de porte robusto tirou educadamente o chapéu. Senhor Pierre, vejo que encontrou uma maneira ainda mais ostensiva de se divertir. E quem é esse homem? Perguntou Luxon, curioso. Caramba, você é irritante mesmo. Ele é um comerciante. Do tipo que vende debaixo dos panos, se você me entende. Intrigante. O homem tragou o charuto e ordenou que seus homens entregassem várias bolsas de couro. Os capangas de Pierre examinaram o conteúdo. Cada uma delas estava cheia de rolos de dinheiro. Conforme descrito, Sr. Pierre. Ótimo. Agora tragam a mercadoria. As notas que o comerciante ofereceu somavam dezenas de milhões de ienes. Em troca, os asseclas de Pierre tiraram uma enorme bola que emitia um leve brilho verde. Os lábios do comerciante se abriram num largo sorriso. É um prazer fazer negócios com você, como sempre. Também estou grato, disse Pierre. Essa esfera preciosa já perdeu a maior parte de sua energia, mas encheu bem meus bolsos. Luxon observou o objeto, registrando cuidadosamente todos os dados que podia. Então isso é uma esfera preciosa. Pelo que ouvi, elas são encontradas dentro de frutas da árvore sagrada. Possuem uma quantidade considerável de energia. É a primeira vez que vejo uma, no entanto. Este país as mantém sob rigoroso controle. Parecia suspeito que Pierre estivesse vendendo algo tão precioso às escondidas. Luxon só podia supor que ele tinha um acordo secreto com esse comerciante. O comerciante sorriu. Agora que lidamos com esse negócio, quanto tempo levará para você assegurar sua posição como o novo chefe da casa Feivel? Pierre sorriu sombriamente e mordeu a unha. Meu pai ficou muito interessado nessa nave. Eu disse a ele que eventualmente iremos guerrear contra o reino, para roubar sua tecnologia e produzi-la em massa. Isso o deixou encantado. Talvez eu possa herdar seu lugar sem precisar fazer meu irmão mais velho desaparecer. Isso é uma ótima notícia. Fui sábio em investir em você. Luxon continuou anotando tudo. Então, Pierre tem como objetivo herdar a posição de seu pai e se uniu a esse comerciante para vender as esferas preciosas. Ou talvez seja mais preciso dizer que ele está tentando garantir fundos para alcançar seus objetivos. Pierre estava até disposto a derrubar seu irmão mais velho para chegar ao topo. Luxon tinha que admirar o espírito do garoto. Essa ambição era uma qualidade que Leon não possuía. Infelizmente, a motivação de Pierre não podia compensar sua falta de habilidades sociais. Enquanto Pierre conversava com o comerciante, seus lacaios começaram a contar o dinheiro. Embora tecnicamente fossem seus subordinados, a maioria deles parecia ser arruaceiros. Ou piratas, agora que tinham um navio. Um deles se aproximou correndo. Senhor Pierre, temos um problema. Pare de gritar. O que está acontecendo? Os perdedores do reino invadirão. Seja lá o que fosse, Pierre não parecia muito preocupado. Não é isso? Alguém encontrou uma muda da árvore sagrada. E ela ainda não murchou. Sério? Os olhos de Pierre se arregalaram, e ele se inclinou para mais perto. Sim. O único problema é que foi um dos estudantes intercambistas que encontrou. E a pior parte é que foi o Leon. Ele trouxe para a escola e está exigindo que você vá até ele. Luxon flutuava silenciosamente, observando. Pierre fez uma careta. Ele teve a coragem de me chamar? Mas eu quero aquela muda. Ainda assim,
Eu não posso agir muito audaciosamente no campus. E isso não é tudo. Parece que a senhorita Lois está apoiando o desafio dele, e ele também tem o professor Narcisse ao seu lado. Luísa. Pierre caiu em contemplação silenciosa. Aparentemente, Narcisse era irrelevante para seus interesses. Bem, seja o que for. Vale a pena ir dar uma olhada pelo menos. Luxon ficou para trás enquanto Pierre e seus capangas se apressavam para a escola. Eles já têm a árvore sagrada, e ainda assim eles cobiçam essa muda. Eu entendo por que eles podem querer, mas suas ações parecem desesperadas. Sua lente vermelha emitia um brilho sinistro. Quando chegamos à academia, fui levado diretamente para uma sala de recepção. Eu me acomodei e coloquei as pernas na mesa de café, equilibrando a muda em uma mão. Os professores me olharam com desaprovação. Sr. Bartford, certamente você pode entender que essa atitude é inadequada. Isso é exatamente por isso que digo que esses Wolfortianos são selvagens. Por favor, coloque a muda no lugar. O que acontece se você a deixar cair? Suas respostas variavam, mas todos estavam em pânico com a presença da muda. Surpreendentemente, foi o professor Clement quem tomou a frente. Todos se acalmem. Narcy, por favor, explique o que está acontecendo. Professor Clement, por que você está se segurando no meu braço? Oh, céus! Estou mesmo. Que travesso de minha parte. Teoricamente, ele estava tentando mediar, mas o professor Clement logo aproveitou a oportunidade para se aproximar de Narcisse. Qual é o significado desse apelido bizarro, Narcy? Claramente, Narcisse era o tipo de Clement. Apesar do que ele havia dito, o professor Clement não mostrou sinais de recuar. Ainda assim, Narcisse permanecia alheio às suas afeições. Droga, ele realmente é lerdo para entender. Se ele não consegue pegar a dica assim, não é culpa minha se acabar em desastre. Os outros professores desviaram os olhares e caíram em silêncio enquanto a senhorita Lois me repreendia. Leon, seu comportamento é inadequado. Desculpa aí. Acho que não posso evitar. Sabe, já que sou apenas um selvagem e aspirante a aventureiro e tal. Não é culpa minha se estou sendo tão bruto com essa muda. Eu nasci assim mesmo. Meu sarcasmo provocou alguns olhares amargos. Deixei meus pés caírem e coloquei a muda, ou melhor, minha muda, na mesa. Embora mantivesse minha mão firmemente apoiada na caixa. Chega de papo furado, eu disse. Quanto tempo vão me fazer esperar? Tragam o Pierre. Por favor, trate o Sr. Pierre por seu título adequado. Um dos professores tagarelou. Ele vem de uma das grandes casas. Senhorita Luísa, eu imploro que não se alie a esse rufião. Olhei para Luísa, mas ela não mostrou sinais de estar ouvindo seu professor. Com quem eu escolho me alinhar não é da sua conta. Ela era praticamente uma princesa, então eles não podiam dizer mais nada. Embora tenham levantado um ponto válido, porque ela estava se esforçando para me apoiar. Não tive a sensação de que ela estava tentando aproveitar a situação. O professor Narcisse suspirou. Parece que ele está aqui. A porta se abriu violentamente e Pierre entrou, acompanhado de seus capangas. Ainda era cedo no dia, mas todos cheiravam a álcool. Pierre parecia indignado, mas assim que viu a muda, seus olhos se arregalaram. É o verdadeiro negócio. Ele me ignorou completamente, esticando a mão. Não tente nem, eu avisei, levantando a caixa da mesa. Ele me encarou com raiva. Desgraçado. Como você ousa falar assim comigo? O selo nas costas de sua mão começou a brilhar, mas a senhorita Lois interveio. Chega. São 2 contra 1 aqui, Pierre. Vaza, Luísa. Ou você realmente pretende se opor a mim? A árvore nos escolheu a ambos. Devíamos estar do mesmo lado. Pierre achava que o orgulho mútuo de ser escolhido pela árvore significava muito, mas seus protestos caíram em ouvidos moucos. A senhorita Lois não recuou. Pierre, disse Narcisse. Não faça nada tolo.
Então agora o aspirante a estudioso também está tomando partido. Não consigo acreditar que você deixaria esse rato pegar uma muda da árvore sagrada. Você não tem nenhum orgulho. Os outros professores mantiveram a boca fechada, sem se atreverem a repreendê-lo. Isso estava irritando os últimos nervos. Chega, eu falei bruscamente. Você continua falando e falando, como um cachorro choramingando. Ouvir você só me deixa com raiva. Acho que já está na hora de você cumprir sua promessa. Os seguidores de Pierre pareciam delinquentes sempre prontos para entrar em ação, mas eles não podiam fazer nada com Narcisse e a senhorita Louise ao meu lado. Pierre, por outro lado, enfiou as mãos nos bolsos como um bandido de rua enquanto se aproximava do meu rosto. O que você disse? Nós já conversamos sobre isso, lembrei-o. Você disse que se eu colocasse algo de valor na mesa, você concordaria em um confronto. Ou será que a memória falha para você? Ah, que rude da minha parte. Talvez os detalhes fossem muito difíceis para o seu cérebrozinho lidar. Seu rosto ficou vermelho. Vá se foder. Vou te matar agora mesmo. Se quiser, fique à vontade, se acha que tem coragem. Embora essa muda vá comigo. Eu balancei a caixa na frente do rosto dele, e sua boca se fechou abruptamente. A muda era apenas um item-chave no jogo, mas sua existência na vida real era bastante útil. Coloquei-o em ordem na mesa, eu disse, e concordarei com um confronto. Vamos torná-lo um duelo simples. Batalharemos um contra o outro com armaduras, com a condição de que você não use o poder da árvore sagrada. Por um breve instante, os olhos de Pierre se arregalaram. Ele hesitou, abalado pelo meu pedido. Por que você deveria decidir as regras? Isso não é justo? Injusto, irônico, considerando o ataque surpresa que você lançou contra nós. Talvez você devesse se olhar no espelho. Argue. Ele estava prestes a explodir novamente, mas não havia nada que ele pudesse fazer enquanto eu tivesse outros dois portadores de brasões me apoiando. Discutir é perda de tempo, eu disse. Ao contrário de você, eu não sou covarde. É por isso que estou oferecendo uma luta justa. Apenas nós dois, armadura contra armadura. A senhorita Louise e o professor Narcisse podem atuar como testemunhas. Ou isso ainda não é suficiente? Não me diga que você só consegue vencer se a luta estiver manipulada a seu favor? Pierre me divertia, se apenas por suas reações tão previsíveis. Tudo bem, ele respondeu irritado. Eu aceito. Ótimo. Então por que não juramos pela árvore sagrada? Eu aposto esta muda. Se eu perder, ela será toda sua. Tudo bem. Se eu perder, você terá seu navio de volta. Não. Não faz sentido você devolver meu navio se ele estiver vazio. Você vai devolver tudo que roubou. Entendeu? Tudo. Assim que perder, você entregará tudo. Diretamente para mim. Se ele devolvesse o navio sem o arrogas, eu ficaria furioso. De jeito nenhum deixaria isso passar. Pierre fez uma careta. Tudo bem. Eu vou devolver suas coisas estúpidas. Se eu perder, devolverei tudo que peguei. Satisfeito? Ele estava tão confiante de que venceria que não se importava com os detalhes. E você precisa fazer isso diretamente, lembrei-o. Bem na minha frente. Eu estou falando sério. Tudo. Sim, sim. Se você me vencer. Muito bem, interveio Narcisse para confirmar. Louise e eu seremos as testemunhas. Ambos concordam com essas condições e fazem um juramento à árvore sagrada, correto? Sim, isso é perfeito. Sorri de orelha a orelha. Claro. Pierre franziu o senho. Espera aí. Ele tem uma armadura sequer. Ah, que fofo da sua parte se preocupar comigo. Dei de ombros. Não. Eu imaginei que a República pudesse me fornecer uma. Isso deveria ter encerrado nossa discussão, mas Pierre era implacável. Não. Não é justo as testemunhas te ajudarem. Você tem que conseguir uma armadura por conta própria, caso contrário, nosso acordo é anulado.
A senhorita Lois abriu a boca para argumentar, mas eu levantei a mão. Tudo bem. E o que você espera que eu faça se não encontrar uma? Então você tem que lutar sem ela. Será um espetáculo incrível. Você pode ser o pequeno herói de Wolford, mas será um alvo fácil diante de mim. Já consigo imaginar você choramingando e implorando por misericórdia. Será glorioso. Eu combinei seu sorriso maníaco com o meu próprio. Tudo bem. A senhorita Lois gaspou horrorizada. Leon. Pierre lançou um olhar ao professor Narcisse. Ele concordou. Vocês não têm nenhuma reclamação, certo? Pierre, você não vai se safar de nenhuma trama ardilosa, advertiu o professor Narcisse. Mas com isso, ele levantou a mão direita e um círculo mágico apareceu no chão abaixo de nós. Isso era um passo necessário para jurar pela árvore sagrada. Uma vez que nosso confronto terminasse, a árvore nos cobraria nosso acordo. Como jurado perante a árvore sagrada, disse Narcisse, vocês entraram em um duelo sagrado. Espero que a gravidade não seja perdida para nenhum de vocês. Provavelmente, essa era a maneira dele de nos advertir contra qualquer comportamento que minasse a santidade do confronto. Segurei a muda perto do meu lado. Você não tem nada com que se preocupar em relação a mim. Pierre fez um sinal para seus seguidores e começou a se dirigir à porta. Boa sorte em encontrar uma armadura a tempo. Seus olhos estreitaram, transmitindo a ameaça subjacente. Não se preocupe, eu disse. Eu me viro. Pierre estava de bom humor enquanto voltava para o Enhorn. Ele deu um gole em sua bebida e pausou na área de armazenamento onde o arrogas estava guardado. A armadura estava recém-decorada com várias protuberâncias afiadas e espinhosas. Pierre riu maleficamente. Ele realmente é um completo idiota. Todos os seus seguidores concordaram. Pierre esvaziou a garrafa num gole e a jogou fora. Ela se despedaçou, mas ninguém prestou atenção. O interior do Enhorn estava cheio de lixo, e um robô de limpeza silenciosamente começou a lidar com a bagunça. Ele realmente acredita que pode colocar as mãos em uma armadura. Que tolo. Um dos capangas de Pierre lhe entregou outra garrafa. Foi bastante impiedoso da sua parte, senhor. Pierre, dizer que ele ainda tem que lutar, mesmo que não consiga uma armadura. É culpa dele por ser tão ingênuo. Eles falavam como se já tivessem vencido. Pôr as mãos nessa muda deveria ser mais do que suficiente para meu pai me nomear seu herdeiro. Então posso mandar meu irmão mais velho embora, disse Pierre, pensando no que faria depois de se tornar o chefe de sua casa. A casa Raoult não conseguirá impor seu poder então. E vou conquistar a arrogante Louise como minha dama de companhia. Ah, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Disse um dos capangas. Eu ouvi rumores de que ela está prestes a se casar com o senhor Hughes. Que se dane. Assim que eu tiver a muda, o pai dela implorará para que eu me case com ela. Louise é a única mulher que é boa o suficiente para mim. Pierre teve outra ideia. Mas eu deveria obter algum seguro, apenas por precaução. Ele sorriu, ansioso pelo dia do confronto. Lélia pairava em frente à casa de Leon. Ela tinha um bilhete na mão quando se aproximou e apertou a campainha, mas para sua consternação, ninguém atendeu. Você está brincando comigo, disse ela, irritada. Por que ninguém está vindo? Ela continuou a apertar o botão da campainha até que um pedestre se aproximou apressadamente. Senhorita, a pessoa que mora aqui não está em casa há um tempo. O quê? Aparentemente, eles eram vizinhos, porque conseguiram lhe contar mais detalhes. Ele empacotou tudo e partiu. Parecia muita bagagem para uma viagem simples. Achei estranho. Por isso, me lembro. Eu me perguntei se ele estava se mudando. Você sabe para onde ele foi? Não faço ideia. O cara tinha começado a morar com uma garota, da sua idade aproximadamente. Acho que os dois fugiram juntos. A pessoa se despediu, e Lélia soltou um grito de descrença, deixando cair o bilhete que estava segurando. Isto não pode ser. Se for verdade, estou em sérios apuros. Ah!
Ela ficou lá gritando por um bom tempo, segurando a cabeça com as duas mãos. O que vamos fazer? Sério, mano. Cala a boca, Miss Mary. Conforme o dia do nosso duelo se aproximava, eu me refugiei na casa da Marie. A melhor maneira de ficar seguro era se juntar. Quando eu acrescentei Miss ao nome da Marie, lágrimas surgiram em seus olhos. Ah, vamos lá. Se as coisas continuarem assim, você não encontrará uma armadura a tempo do duelo. Já será difícil o suficiente vencer a Arrogas. Se você tentar lutar contra ele com os punhos nus, ele vai esmagar você como um inseto. Não é minha culpa. Ninguém está vendendo. Os comerciantes aqui são avarentos. Isso não é assunto para rir. A Maria estava mais submissa do que o normal, provavelmente porque ela achava que eu ainda estava com raiva dela. Mesmo agora, ela estava me servindo de mão beijada. Eu dei um gole no chá que ela tinha preparado e fiz uma careta. Está morno. Sirva-me outro. Como desejar. Ela engoliu as lágrimas, pegou minha xícara e saiu pisando duro pelo corredor. Quando ela achou que eu não estava ouvindo, ela começou a xingar. Idiota viciado em chá. O que diabos há de errado com ele? Ela era tão ingênua que achava que eu não ouviria. Bem típico dela. Estiquei-me na minha cadeira, pensando em como passar o tempo até o duelo. Se eu não conseguir colocar minhas mãos em uma armadura, acho que vou ter que enfrentar a Arrogance com os punhos nus. Que dilema! Meu parceiro não estava em lugar algum, mas ainda olhei por cima do meu ombro direito, como se esperasse vê-lo pairando ali. Esse teimoso idiota, resmunguei. Noelle entrou na sala. Ei, algo está acontecendo com a Rir. Ela está enfiando um termômetro em uma bolha de chá e murmurando sozinha. E ela continua alternando entre adicionar água quente e fria. Ela está fazendo algum tipo de experimento. Marie devia estar preocupada com a temperatura do chá. Não é de se admirar que a Noelle achasse que ela estava fazendo um experimento. Estou apenas provocando ela. Ela se sai melhor sob pressão. Porque ela não fez o melhor esforço desde o começo. Ah, é mesmo, disse Noelle. Vocês dois são bem próximos. De qualquer forma, tem alguém aqui para te ver. Quem é? Luiz. A senhorita. Luiz estava esperando na entrada principal. No momento em que ela avistou a Noelle, ela cruzou os braços sob seus seios voluptuosos e franzia o senho. Então ela realmente está morando aqui. Noelle virou as costas. Deixa pra lá. Umf. Eu não tenho tempo para brincadeiras com você de qualquer maneira. Leon, ouvi dizer que você ainda não conseguiu garantir uma armadura. Isso é verdade? Eu assenti. Sua testa se enrugou de frustração. Infelizmente, não posso te ajudar. Por causa do seu papel em nosso juramento para a árvore sagrada, eu adivinhei. Exatamente. Pierre pode não ter pensado muito sobre o que estava dizendo, mas o resto de nós leva nossos juramentos à árvore sagrada muito a sério. Noelle franziu a testa. Árvore sagrada. Não me faça rir. Elas se encararam com raiva, e eu bati palmas para interrompê-las. Chega, sem brigas. Então, senhorita. Luiz, é só isso pelo que você veio aqui? Infelizmente, não. Eu gostaria que você trouxesse o brotinho e conhecesse meu pai. Podemos pedir a ele para negociar com a Casa Feivel em nosso nome. Isso resolverá essa questão de maneira muito mais tranquila do que esse duelo terrível. Eu presumi que ela queria arranjar uma troca, onde eu entregaria o brotinho em troca do Enhorn. Isso teoricamente resolveria o problema, mas eu não poderia concordar. Não é suficiente. E por que não? Se você seguir em frente com esse duelo, estará morto. Nenhum homem poderia enfrentar uma armadura com os punhos nus. Eu sabia disso. Agradeço o fato de você querer ajudar. E posso perdoar a maioria das transgressões, mas não as de Pierre. Ele precisa pagar. Eu deveria tê-lo esmagado mais cedo. Em vez disso, me preocupei com a importância dele no jogo, como um tolo. Noelle olhou para mim, cheia de preocupação. Ei,
Talvez você não deva arriscar tanto. Concordo que Pierre está errado, mas é exatamente por isso que você deveria deixar Luiz lidar com isso. Vocês dois percebem por que sou chamado de herói de Wolfort, certo? 1. Porque você é forte. Noelle ofereceu, confusa. A senhorita Lois refletiu um pouco mais sobre a pergunta. Por causa de sua boa sorte, eu suponho. Não importa o quão poderosa uma pessoa seja, ninguém se torna um herói sem ter a chance de provar a si mesmo. Acertaram. Vocês estão certos, mas eu responderia um pouco diferente. Ser um herói significa não entrar em batalhas que você não pôde vencer. Você só luta contra alguém se souber que pôde vencê-lo. Mas isso não é desleal. Noelle exclamou. Bem, gaguejei. Ser desleal no campo de batalha é uma virtude. Luxon havia dito isso, então devia ser verdade. No dia anterior ao duelo, Pierre e seus capangas foram a uma taberna para comemorar. Minha vitória está garantida. Bebam, rapazes. Seus capangas expulsaram os clientes regulares e fizeram seus próprios pedidos. Enquanto Pierre tomava sua bebida, o dono se aproximou e reuniu coragem para falar. Lord Pierre, receio que sua conta já esteja bastante alta. Além disso, peço que seus companheiros não causem mais problemas. Pierre ergueu sua taça e derramou o conteúdo na cabeça do homem. O que foi isso? Você acha que pode dar ordens a um grande lord como eu? Não, eu nunca ousaria. Você e sua laia são lixo. Você deveria me agradecer pelo fato de poder até mesmo viver na República. Pierre deu um soco no homem, mas teve menos efeito do que ele desejava. Isso apenas o enfureceu ainda mais. Rapazes, destruam o lugar. A seu comando, a gangue de arruaceiros de Pierre se levantou e começou a destruir a taberna. O proprietário, em pânico, agarrou um deles, tentando impedir sua fúria. Por favor, chega. Eu imploro. Isso é culpa sua por irritar o senhor. Pierre. O capanga arremessou o homem ao chão. A esposa e a filha do dono correram para o lado dele e o abraçaram. Querido! Papai! Os lábios de Pierre se curvaram num sorriso insano. Sabe de uma coisa, álcool não é nem de longe emocionante o suficiente. Merecemos uma celebração de verdade, e você me irritou. Talvez eu deva fazer sua família pagar. O homem percebeu o que Pierre queria dizer e se lançou à frente para proteger sua esposa e filha. Não, pare com isso. Pierre ergueu a mão direita, convocando raízes através do assoalho. Os subordinados de Pierre se reuniram enquanto as raízes se enroscavam ao redor do proprietário. Vocês duas vêm conosco. Os arruaceiros levaram a esposa e a filha do homem enquanto ele estendia as mãos na direção delas. Deixem-nas ir. Pierre zombou. Oh, eu vou. Depois que eu me divertir um pouco. Agora mesmo, você deveria se preocupar mais com a sua própria segurança. Ele saiu com seus lacaios, e eles incendiaram a taberna. As duas mulheres choraram enquanto as chamas engoliam o prédio. Não. Pierre ria satisfeito. Veja o que acontece com quem se opõe a mim. Os moradores olhavam amargamente. Nenhum deles ousava dizer uma palavra. Eventualmente, a polícia militar apareceu para ver o que estava acontecendo, mas assim que perceberam que Pierre estava envolvido, começaram a apagar o fogo sem se preocupar em prendê-lo. Apenas façam o que eu mandar, plebeus. Bradou Pierre. Atrás dele, o prédio ardia em brasas. Era o dia do duelo e eu ainda não havia conseguido colocar as mãos em uma armadura. Eu estava na mansão, agachado ao lado de ele enquanto ela engolia sua comida. Certifique-se de comer tudo. Seu mestre estará voltando em breve. Não esperava que ela entendesse, mas ela parou brevemente para me olhar. Kyle estava atrás de mim, de braços cruzados. Vejo que você está tão despreocupado como sempre, Conde Bartifort. Você não poderia levar isso mais a sério? Bem, não é culpa minha. Ele tem um efeito calmante sobre mim. Seu duelo é hoje. Você pode vencer. Boa pergunta. Ele me encarou intensamente.
Vou escolher acreditar que você tem algum tipo de plano. Minha senhora tem agido de forma muito estranha ultimamente. Levantei-me. Não se preocupe. Ser estranha é o padrão dela. Carla se apressou com um saco de papel pardo. Conde Bartyford, um pacote chegou para você. É mesmo? Sim, embora ninguém saiba quem enviou. Não se preocupe com isso, disse eu, pegando o saco dela. Dentro havia uma luva de couro preta com uma proteção nos nós dos dedos. Coloquei-a no bolso e apontei para ele. Você vai ficar para cuidar dela, certo? Sim, disse Carla. Vou cuidar bem dela. Ela já me havia atraído para uma armadilha antes, mas pela aparência sincera dela agora, você jamais saberia que ela tivesse um passado de intrigas. Estou contando com você. Eu vou torcer por você junto com todos os outros, interveio Kylo. É mesmo? Então é melhor apostar em mim. Vou te deixar rico. Lamentavelmente, Alzer não permite apostas em combates jurados na árvore sagrada. Minha senhora me informou disso. Sério? Que droga! Eu estava esperando poder apostar em mim mesmo novamente. Bem, é a vida. Nesse caso, é melhor eu ir. Vejo vocês mais tarde. Enquanto eu me virava para sair, Noelle veio correndo com a muda em suas mãos. Leon, você esqueceu disso. Você estaria em sérios apuros sem ela. Eu acariciei meu queixo. Enquanto a olhava, uma ideia me ocorreu. Você fica com ela. A testa de Noelle se franziu. O quê? Sério? Mas ela é super importante, certo? Eu sorri. Tenho a sensação de que ela estará mais segura em suas mãos do que nas minhas. Não se preocupe se alguém tentar roubar dela. Eu vou garantir que a recupere. Vou mantê-la segura. Noelle abraçou a muda com carinho e sorriu. Por um momento, senti inveja de Jean. Ah, o que é de errado comigo? Já estou noivo. Marie chamou por cima do ombro enquanto saía com os meninos. Carla, por favor, cuide de Brad e ele. Carla abraçou ele enquanto despedia todos na porta. Assim que eles partiram, ela levou o cachorro para fora para tomar um pouco de ar fresco. Vamos dar uma volta. Ao sair para o jardim, Carla percebeu que o portão estava entreaberto. Ela se aproximou para fechá-lo, mas antes que pudesse fazer isso, um homem estendeu a mão e a agarrou. Carla ficou pasma por um momento antes que o pânico a dominasse. Homens de terno preto forçaram a abertura do portão e invadiram o local para cercá-la. O que vocês estão fazendo? Exigiu ela. Essa garota é tudo o que precisamos, certo? Sim. Bem, então vamos levá-la e ir embora. Eles puxaram uma corda, enchendo o coração de Carla de medo. Brad saiu de casa, curioso para saber o que estava acontecendo. Só queria dar uma olhada e ver o que estava acontecendo, comentou ele. Parece que temos mais problemas em nossa porta. Senhor Brad. Solte-a agora, advertiu Brad. Antes que eu faça vocês soltarem. Ele estava pronto para lutar, embora ainda não estivesse totalmente recuperado de seus ferimentos. Os homens de terno trocaram olhares. Devemos machucá-lo? Pode ser. Podemos procurar a muda enquanto estamos nisso. Brad começou a suar frio. Bem, isso é preocupante. E eu ainda não estou em plena forma.